Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui falar sobre o romance Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da escritora brasileira Clarice Lispector, publicada no Brasil pela editora Rocco. Então vamos lá para a resenha de hoje. Bem, pessoal, de todos os livros, de todas as resenhas que eu fiz até agora aqui da Clarice, né, no canal, este aqui será o que eu farei de maneira mais espontânea possível, uma coisa que vai surgir aqui de um modo muito selvagem, tá? Então, isso tem a ver com a personagem Lori, que está aqui neste romance, que inclusive começando este vídeo falando o seguinte: este aqui é um romance da Clarice de que ela não gostava muito. Ela chegou a falar em cartas, né, a citar, falar sobre este livro aqui, que foi um livro que ela não sentia que estava completo e ela não gostava. E eu posso dizer assim, um único que termina de modo feliz, sabe? Tem aquele final feliz, tem um final mais positivo e ele termina num começo, na verdade, né? É curioso isso, porque inclusive ela usa do recurso de, na última frase, colocar 2 pontos, né? Então isso significa que é um final muito aberto, né? Pra gente imaginar o que aconteceria a partir daquele momento. Por isso que eu falo que ele começa do começo, né? Porque ela nos apresenta uma história, claro que desenvolve essa história, que não começa de um começo muito claro, até porque, como ela fez no final, o começo está com uma vírgula. Vocês estão vendo aqui? Dá pra ver? Tá com uma vírgula, né? Então, assim, pra mim, no meu entender, é um trabalho de mostrar que antes daquilo que o narrador está nos contando, acontecia algo, né? É um fluir da vida, né? Que não é porque a história começou a ser contada a partir dali que é aquilo só que interessa, né? A vida da Lori acontecia antes do que a gente pode encontrar aqui, e ela também não tem fim, né? Ela continua, embora o final do romance. Isso eu adoro, assim, a Clarice, ela já tinha feito um trabalho desse tipo, né, com pontuação e com a linguagem, em outros livros dela. Paixão de Segundo GH tem essa questão das pontuações diferentes, né, o Perto do Coração Selvagem também trabalha, inclusive com reticências nos títulos dos capítulos. Então, esse trabalho da Clarice com a língua, né, é muito interessante nessa possibilidade do leitor de interagir, de participar da obra. E aqui é muito bem feito, né? Para mim é interessante pensar que ela dá essa possibilidade ao leitor de imaginar o que acontece a partir dali. Então, o que conta este livro, né? Aqui a gente vai conhecer, como eu falei, a Lori, que é uma mulher, assim, sei lá, por volta dos seus 25, 30 anos, por aí. E a Lori, ela conhece o Ulisses, né, que é um professor de filosofia, que, assim, lendo eu imaginei ser um pouco mais velho do que a Lori, ou pelo menos ele se porta de modo muito professoral, né? Inclusive, a gente comentou lá no grupo do Lendo Claricem, né, no nosso bate-papo sobre este livro, a gente comentou, né, que o Ulisses, e ele é muito um personagem masculino muito típico da obra de Clarice, né? É uma personagem muito inteligente e tal, mas ele é muito Zé Palestrinha, sabe? Ele é muito tem aquela questão, sabe, da vaidade e da autoestima muito, né, alta. Ele é muito confiante no que ele pensa, no que ele fala, e aí, por vezes, assim, você fica até com nojo dele, sabe? Porque, tipo, ele fica lá dando uma palestra pra Lori, e ele, mas assim, tem um porquê, né? Ele se coloca como essa pessoa, né, este outro da Lori, que entra na vida dela e que por algum, né, por alguma necessidade dele de ensinar e dela de aprender, ele entra como essa pessoa que vai ensiná-la, né, a se chamar de eu, né? Ele até fala: eu gostaria que você, ao se apresentar, não falasse eu sou a Lori, mas sim eu sou eu, né, com letra maiúscula, que é muito interessante, né? Em outras resenhas, todos os vídeos que eu fiz até hoje da Clarice, eu cito essa questão do eu e o outro, né?
dessa apresentação, né, desse entendimento de si diante o outro, diante o mundo, né? E o Ulisses é esse outro, né? Enfim, da Lori, que eles se conhecem, assim, a gente não fica sabendo exatamente como, mas a gente percebe que a Lori e eles têm essa atração, eles têm uma relação amorosa. Porém, eles não eles não se entregam, eles não têm relacionamento sexual e eles não se entregam assim espiritualmente de cara. Existe esse preparo da Lori para, enfim, se entregar, para, enfim, se relacionar com Ulisses, né? E o Ulisses seria essa pessoa que entra na vida dela, que vai ensiná-la o amor, né? Mas com a leitura nós entendemos e percebemos que esse é um aprendizado que é muito individual, muito pessoal, muito solitário, né? O aprendizado do eu, o aprendizado do que existe dentro de si, do que você precisa construir e o que você precisa deixar de lado, né? Esse entendimento do seu desejo, tudo, sabe? Então, e é algo que eu até conversei com a Ingrid, né, que é minha parceira do projeto. Eu falei para ela que mais do que um romance aqui entre a Lori e o Ulisses, vejo um livro sobre o aprendizado do eu para o eu completo, sabe? Esse eu que, quando se percebe completo, quando se percebe, né, inteiro, ele pode finalmente se entregar a um outro e entrar numa relação que seja saudável e que seja de amor mesmo, né? E pensando assim, né, na nossa sociedade, eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso, né? E eu não sei se todas somos assim, mas eu particularmente vejo que principalmente, né, muito nova, tinha essa tendência de entrar no relacionamento, sair, logo já estar em outro. Eu sempre fui assim, na minha vida toda, né? Fui emendando, assim, relacionamentos, né? E numa busca desenfreada de estar com um outro, enquanto depois de um certo período, depois de mais amadurecida, eu entendi que eu precisava primeiro estar comigo, né? E até esse período que eu morei em Londres, né, que eu morei fora sozinha, foi muito importante para mim nesse sentido, né? De estar sozinha, de estar comigo, de me conhecer, de me entender como um ser completo, um ser, né, cheio de desejos, de sonhos, de história, memórias, etc. E depois poder já entrar em relacionamentos mais maduros, né, e saudáveis. Então a Lori, ela é muito filosófico também, né, essa aprendizagem dela. Vai além, assim, é de uma profundidade enorme, sabe? A Clarice não nos cansa de surpreender. Ela trabalha, assim, questões existenciais mesmo da Lori, sabe? De sensações do corpo. Uma coisa que eu acho muito legal de destacar na resenha é essa relação da Lori, do corpo feminino. A gente falou muito sobre isso no nosso grupo, né? Lá do Lendo Clarice 100, de como o se conhecer passa. Isso é muito óbvio, mas não é algo que a gente racionaliza muitas vezes e não é algo que a gente encontra assim tão fácil, principalmente a mulher que tem o corpo cheio de regras, cheia de tabus, né? E a nossa relação com o corpo, a gente já nasce com muitos traumas, com muitos, né, com muitas prisões, né? E isso é importante a gente entender e se libertar, né? A gente até falou muito sobre dança durante a nossa conversa, né, sobre esse livro, porque a Lori, ela, de certo modo, né, ela entre aspas, assim, ela guarda o seu corpo só para si naquele momento. Ela não tem essa relação com Ulisses que ela teve anteriormente. Não é que ela é uma virgem bonitinha, ai, maravilhosa, mulher recatada do lar. Não. Ela já teve outros relacionamentos anteriores. Mas neste momento, ela e o Ulisses, né, e ele também, ele fica esperando, entre aspas, a Lori para eles
terem este encontro final, né? Ela precisa passar pelo corpo, então as sensações do corpo da Lori aqui são muito importantes. Ela se entende no mundo, né, pelas sensações do corpo, e foi algo que eu falei lá no nosso grupo, que gerou uma reflexão muito interessante, né, de como que a gente às vezes esquece que tudo que sentimos, ou o que acontece conosco, passam pelo nosso corpo, né? Até citei a minha terapia, né, quando eu estava fazendo, e a psicóloga seguia, né, a linha do psicodrama, e várias vezes ela me perguntou, tá, aconteceu tal coisa, né? Como você sentiu isso? Como seu corpo reagiu? O que você sentiu no seu corpo? E não é sempre que você sabe. E você precisa parar para pensar muito, assim, e aí você vê que você nem presta atenção né, no que seu corpo está falando, ou em como seu corpo reage àquilo que está acontecendo, né, as emoções. Então, é uma questão aqui do livro que eu acho muito legal da gente notar, né, das descrições que a Clarice coloca, né, de suor ou de muita secura, e de como que ao longo do livro a Lori ela vai umedecendo-se, né? No começo ela tem essa sensação de nem suar, né? Ela fala que tá um calor, mas tá um calor seco. Ela não sua e ela não sente sede. E já no final está chovendo, ela está, né? Então tem toda essa questão da água também, que é sempre muito importante em Clarice, né? Por exemplo, em Joana, de Perto do Coração Selvagem, na minha resenha eu citei essa ligação da Joana com a água, né? Principalmente com o mar, e de como a água em Clarice, na obra da Clarice, está ligada à feminilidade, né? Ao eu feminino mais básico, mais profundo, mais essencial, assim. Então, a Lori, neste percorrer, vai se encontrando. Uma das cenas mais importantes aqui do livro é um dia que ela vai se encontrar com Ulisses na piscina. E ela tem vergonha do seu corpo. E ele nota isso. E aí, sem dó nem piedade, ele vira para ela e fala: você tem vergonha do seu corpo, como você tem vergonha. Não lembro exatamente como ele fala, mas vergonha do seu. Da sua essência, vamos dizer assim, né? Da sua alma. E ela fica em choque, assim, né? Porque realmente ela estava se sentindo incomodada de estar ali naquele momento mostrando seu corpo, né, para ele, para as outras pessoas presentes, principalmente para ele. Mas eu acho que antes dele é por ela, né? Ela tava nesse entrave com ela. E se a gente for ver, é isso que acontece, né? A gente tem esses modelos que são criados pra gente seguir. A gente nunca tá satisfeito, a gente nunca tá feliz, a gente não pode estar, sabe? Como a gente tá. E, gente, chega, sabe? Tipo, esse livro aqui da Clarice, ela escreveu na década de 60, e ainda hoje a gente se encontra muito, mas, assim, para essa reflexão, eu acho interessante vermos hoje, em 2020, né? O que a gente tá tentando mudar, o que já mudou, e o que ainda não mudou. Então, a Lori, das personagens da Clarice, eu acho que é uma das mais gente como a gente, sabe? É uma das mais próximas, assim. Dá vontade de sentar e conversar com ela, das questões femininas e de ser mulher no mundo, e também dessa questão do amor. Eu acho que para mim fez todo sentido, sabe? A Lori, ela me apresentou este mundo. Ulisses é legal citar, né? Esse nome, Ulisses, eu falei lá no grupo, tem a ver com Ulisses, né? Do Homero e tal, que sai e que faz Penélope esperar, né? Assim como a Lori também espera, mas Ulisses, ele também, neste caso aqui no livro, né? Ele também espera pela Lori, ao contrário do Ulisses, né? Mas, eu até contei lá, existe uma história, né? Que inclusive eu acho que eu li, foi na biografia da Clarice e da Nádia Gottlieb, de um Ulisses da vida da Clarice, que ela conheceu na Suíça. Se não me engano, era na Suíça. E ele foi apaixonado pela Clarice, né? Claro que isso não é algo oficial nem nada, mas a gente ficou divagando, assim, né? De como que talvez ela tenha pensado de como seria uma história com aquele homem, né? Ela era casada nessa época e tudo. Então, e depois ela até teve o cachorro Ulisses, né? Que era o cachorro que a Clarice era apaixonada. A Lori também, a Lorelai, né? É um nome inspirado num mito, né? A Lori é uma sereia que encanta homens, né? Pescadores que estão no mar.
com a sua voz, com as suas histórias, sei lá, com o seu canto, mas tem essa história que até a Clarice cita sobre a Lore, né, que o Ulisses conta pra ela. Então a Lore é essa encantadora, né, do Ulisses. É interessante também relacionando o personagem Ulisses do Homero, né, e a Lorelai ser essa personagem que encanta um pescador, né, ele que vai para o mar, enfrenta para ir para a guerra, etc. E aqui, né, o Ulisses, ele se entrega a Lorelai no final, eles têm essa entrega de si para o outro, e é lindíssima e super sensual essa entrega, né? Não vou ficar dando muitos detalhes, mas é incrível, sabe? O momento em que ela, a Lore, se entende pronta, nossa, gente, é assim, arrebatador, assim. É muito lindo mesmo, e é muito sensual. E nesse encontro final que eles têm, né? Mas que não é final, como eu falei no começo, porque, enfim, a gente pode imaginar o que aconteceu depois. É muito bonito, assim, e tem um quê de sagrado, mas um sagrado não religioso, assim, de igreja, mas uma coisa de sagrado, né? Até o Ulisses se ajoelha diante da Lore, né? Então tem esse momento assim do mais assim, porque além do corpo existe uma entrega desse espírito, desse eu, da essência dos dois, né? Para aquele momento e para aquela outra pessoa, né? Então assim é muito muito bonito, sério. Tipo, eu tenho trechos inúmeros, né? Que eu grifei aqui, que eu quero ler depois e voltar. Frases que, principalmente Ulisses, ele é palestrinha, mas ele fala coisas muito lindas mesmo. E então, da história, eu acho que é mais ou menos isso. Coisas que eu quero falar pra vocês, que eu vou ler agora, porque tem anotações soltas. Eu não fiz anotações no meu caderninho dessa vez, mas tem anotações soltas aqui, que eu acho legal passar pra vocês, né? Primeiro, sobre os paradoxos, né? Que é, assim, algo presente em toda a obra da Clarice, em contos, crônicas, até em crônicas também existe. Na história mesmo dela, né, existem muitos paradoxos. Ela foi criando nessas histórias, enfim, misteriosas em torno dessa personagem que ela vestiu, né, durante a vida, que ela criou em torno de si. Mas aqui também eles aparecem, né, e fortes, como o seco e o molhado que eu falei para vocês, e outros desse eu e o outro, né, da mulher e o homem, do sagrado, né, e do profano. Mas vocês entenderam, né, desse sentido assim, muito às vezes, por vezes, sim, da igreja, por vezes da religiosidade, né? Porque a Clarice tem alguns elementos, né, da religiosidade na obra dela, tanto judaica quanto cristã. Ela trabalha muito, né? Mas, em geral, assim mesmo, né? Do sagrado e do profano, mas o profano não, sabe, pejorativo, assim, algo mais mágico, algo mais relacionado, né, com o corpo, enfim, do corpo e do espírito também, né, seria um outro paradoxo. Do silêncio, né, e do burburinho também é outro paradoxo que é bem comum na obra da Clarice, da existência e do nada, né, do ser e do não ser. Tem um momento que a Lore pensa de como ela gosta do nada, e ela pensa até, né, do silêncio que está presente nisso. O silêncio principalmente, e aqui ela traz do silêncio, a Lore já viajou, né, e ela lembra do silêncio em Berna, na Suíça. Ela lembra do silêncio, e é algo totalmente biográfico nesse sentido, porque a Clarice, né, morou na Suíça e foi um período que ela sempre falou, né, nas cartas, enfim, eu acho que um dos períodos mais difíceis da vida dela, se não o mais difícil, que ela ficou distante da família, né, ficou muito sozinha, muito solitária, e nesse silêncio. E aqui a Lore resgata, né, ela cita para Ulisses, né, essa experiência do viajar. Também tem algo biográfico quando ela fala sobre essas viagens da Lore, que ela fala que a Lore nunca fala das viagens como algo do turismo, né? Ela nunca foi turista. E a Clarice fala isso nas cartas dela. Não era uma turista comum, ela não falava muito, né? Nas cartas você vê como ela trata
dessas viagens, assim, de modo muito diferente, né? E a Lori tem disso, assim, biográfico. As questões místicas e míticas, né? Aqui que eu anotei. É importante, como eu citei, tem referências à mitologia, referências místicas, que são muito presentes em Clarice, né? A questão da magia, né? Dessa relação até da mulher com o seu corpo, né? A questão do amor também, de como esse amor, né, é aprendido, né, que é uma coisa que eu gosto e acredito muito, né, de como que nós aprendemos a amar, né, e de como eu falei anteriormente, o amor, ele precisa desse entendimento do eu, né, para você poder se entregar a um outro. Aqui, uma coisa que eu coloquei, uma referência que é interessante e que tem perto do Coração Selvagem também, e tem um pouco a ver com essa questão do místico, né? Da figura do cavalo selvagem, né? Que a Lori fala que existe um cavalo dentro dela, um cavalo selvagem, ao mesmo tempo muito doce, né? Muito manso. Um cavalo que ela imagina onde moraria se não estivesse dentro dela, né? E, enfim, ela divaga sobre isso. E essa é uma presença que tem também em Joana, de Perto do Coração Selvagem, e que tem muito a ver com a mulher, com esse, talvez assim, o desejo, né, de uma mulher mais selvagem, né. Ambas as personagens carregam em si, que eu acho muito, muito bonito. Vejam a minha resenha de Perto do Coração Selvagem, se você não viu, eu vou deixar no card ali embaixo, sobre isso, né, de como que a Clarice trabalha nessa linguagem, que é uma busca da Clarice muito forte na vida e na obra dela, por tocar essa essência, dessa essência selvagem, essa primeira essência humana, assim, que a gente supostamente, né, carrega, não sei se existe, mas é uma busca muito obsessiva da Clarice, e aqui Lori carrega também, possui, né, essa característica dela tem, né? A Lori é essa mulher que ela surpreende, ela não faz necessariamente aquilo que é esperado dela, né? E uma coisa legal também, que eu falei, né, que a Lori vai se umedecendo ao longo da obra, ela também vai se despindo de máscaras e vai se despindo de, enfim, daquilo que eu falei, né, que é preciso deixar para trás. E a maquiagem é uma coisa que a Clarice cita, né, que a Lori, ela usava maquiagem, tudo. O Ulisses, inclusive, critica isso nela. Sim, nossa, dessa parte dá muita aflição, mas que ela gostava muito, e no final ela vai se desfazendo disso, né? Ela vai deixando de sentir essa necessidade de estar maquiada para enfrentar o mundo, enfrentar o outro, metaforicamente e literalmente. Também é interessante pensar que a Clarice foi uma mulher que gostava muito de maquiagem. A Marina Colasanti até fala, né, que ela nunca viu a Clarice sem maquiagem, assim, a Clarice gostava muito, inclusive escreveu sobre isso em colunas femininas na época, né, mas a Lori, ela vai se desfazendo disso, né, então é bem interessante. Eu anotei aqui essa questão para falar com vocês, que eu acho legal a gente pensar, né. Hoje, vendo as mulheres, nós temos algumas... Já estamos nos desfazendo de algumas coisas. Podemos e devemos usar maquiagem se a gente gosta, né? Mas não deve ser uma obrigação, né? Mais metaforicamente falando, das maquiagens, né, que nós fazemos diante do nosso eu, né, para se tornar mais apresentável, né, ao mundo. Então, as maquiagens metafóricas que a Lori também possuir, que ela vai se desfazendo ao longo do livro, né? Enquanto nessa relação com Ulisses, enquanto ela se prepara. Outra coisa que eu anotei aqui é o desejo, o amor, como que ela vai se tornando humana. E humana neste sentido que eu falei, né? Nessa busca de si, né? E neste encontro consigo, com o seu mais verdadeiro, né? Sem tudo aquilo que a gente vai, né? E a Lori foi como mulher carregando ao longo da vida, porque enfim, um ser social, e aí para se encontrar com Ulisses, ela se desfaz de tudo isso e olha para dentro, né, e tem esse encontro final. Um livro muito indicado para pessoas que nunca leram, né, Clarice, para começar a ler Clarice. Eu sempre indico começar pelos contos, como Felicidade Clandestina, Legião Estrangeira, Laços de Família, Primeiras Histórias, etc. Mas dos romances eu geralmente indico A Hora da Estrela, porque é um livro que tem uma estrutura narrativa, né, um pouco mais, entre aspas, comum, mas esse daqui também é um ótimo livro para você começar a ler Clarice. Então, se você nunca leu nada, talvez você possa começar por este aqui, que é um livro muito mais palatável. Inclusive,
eu consegui ler ele muito mais rápido, você avançar mais na história, muito mais rápido do que outros livros da Clarice, que demandam um pouco mais de respiro, sabe? Então esse aqui é um livro excelente para você que já leu ou que quer ler Clarice. E é isso, espero que você tenha gostado da resenha. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu joinha e também não deixe de se inscrever aqui no canal, que tem muita coisa de Clarice que eu vou publicando aos pouquinhos. E é isso, gente. Um beijo grande para você. Até mais.